Olá, bom dia, muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Mundo Melhor. Hoje tá um pouco diferente, né? Hoje é só eu. O Luiz não vai conseguir gravar hoje, mas vai ter conteúdo no canal para vocês. Na semana passada, a nossa live sobre o pão da vida, a parte 2 que fizemos, não sei o que aconteceu, mas a minha imagem e o meu áudio, eles não saíram. Então, eu e o Luiz provavelmente nós vamos pensar se há alguma coisa para se fazer para poder consertar, porque foi ao vivo, então pessoas que assistiram acredito que não tiveram esse problema, mas depois que salvamos para deixar fixo na plataforma, a gente verificou que o áudio e a minha imagem não saiu, só a dele. E foi uma live muito legal, muito rica em informações, mas paciência, vamos continuar, tá? Então hoje eu vou estar falando um pouco do que eu falei sobre a parte 2 do Pão da Vida, e na semana que vem eu e o Luiz nós voltamos para concluir esse tema com um pouco mais de informação, ok? Então vamos lá, eu vou ler no texto e depois eu faço um breve comentário do que eu entendo e que eu possa estar fazendo vocês pensarem também nesse aspecto, ok? Então vamos lá, eu vou ler Mateus capítulo 4, tá? A tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, o versículo 1 em diante, tá? Vou ler todo o texto, depois eu comento, ok? Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe também Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Nessa série O Pão da Vida, nós temos que ter uma reflexão do que nós estamos fazendo nos momentos atuais, nos dias atuais, no nosso próprio dia a dia. Porque a tentação virá sobre todos, não é sobre alguns, é sobre todos. Então, nessa vida nós só temos dois caminhos: o caminho certo e o caminho errado, a porta larga, a porta estreita. Se resume a duas coisas, que é o bem e o mal. Nós escolhemos. Deus deu o poder pra gente de escolher. Então, as nossas decisões, elas vão determinar o nosso futuro. Aquilo que fazemos aqui, agora, aquilo determina o nosso amanhã.
por isso que nós devemos pensar na nossa maneira de agir, na nossa maneira de lidar com situações, com pessoas, com coisas. E essas 3 tentações que Jesus teve no deserto, eu vou tentar não ser muito extenso aqui, tá? Mas quero entregar e direto ao ponto, já entregar para vocês essa mensagem para que vocês possam refletir nesse final de semana, tá? Essas 3 tentações que foi feita a Jesus ao deserto são tentações que todos nós sofreremos e sofremos. Porque o texto começa dizendo assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Se você ler o capítulo 3, vai falar do batismo de Jesus. Essas coisas aconteceram depois do batismo, tá? Essa é uma live interessante que depois eu posso combinar com o Luiz da gente estar fazendo, porque ela é muito legal. Tem muita informação sobre o batismo que não foi passada pra gente. Então nós entendemos o batismo de um jeito. E na maioria das vezes não é aquilo que você sempre ouviu. Mas vamos lá. Essa tentação acontece depois que Jesus é batizado. Depois que Jesus é batizado por João, o Espírito conduz ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que Jesus está mostrando aqui pra gente é que isso vai acontecer com todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, eles não vão saber distinguir isso. Não vão saber experienciar isso. Não vão entender do porquê de tanta luta. A maioria das pessoas que entregam a vida para Jesus, o natural seria que a vida dela, eu vou usar uma expressão aqui, mas talvez não seja nesse aspecto, mas ela declina. A pessoa aceita Jesus achando que a vida dela vai melhorar exponencialmente. Mas o que acontece é o efeito contrário. Porque assim está escrito. Também está escrito assim: por amor a mim, vocês serão odiados por muitos. Se acompanharmos a história, com os discípulos foram assim. Com os profetas, em cada um em sua época, também foi assim. Então, depois que Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele tinha que passar por provas. E isso vai acontecer com a gente. Eu quero que vocês reparem nas 3 tentações que ele sofreu, que são as que nós sofremos até hoje. E aqui está o caminho para você conseguir superar isso. Para você ter um entendimento do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E não a religião. Mais uma vez ressaltando que a Bíblia não é uma religião. As religiões se apoderaram da Bíblia e houveram divisões. Estou para preparar com o Luiz um conteúdo muito legal sobre o Concílio de Nicéia. Acho que eu já havia comentado isso aqui na live, em uma das lives com ele, porque é muito legal o Concílio de Nicéia para vocês saberem como que o cânon bíblico foi formado. Porque a Bíblia, como conhecemos hoje, com capítulo, versículo, ela não era assim. Então, a partir do Concílio de Nicéia, se formou o cânon bíblico. Não é aí que, desde então, você vai ter a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, né? A Bíblia católica, ela tem 72 livros e a Bíblia evangélica, ela tem 66. Mas, historicamente falando, dentro do que eu já ouvi e li em alguns documentos, possuímos mais de 100 livros. Os outros que são considerados apócrifos, né? Mas essa palavra apócrifa é uma palavra que foi dada pelos livros não utilizados. Não significa que eles não têm nenhuma relevância. Não é isso. Muito pelo contrário.
Os livros se completam. Então tem muita informação. Muita informação. Então o Concílio de Nicéia seria um tema legal. Mas voltando aqui. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso vai acontecer com todos nós. Você acreditando ou não. Você sendo praticante ou não. Isso vai acontecer com todos nós. Vamos lá para a primeira tentação. Antes, o nosso adversário, ele não vai aparecer para você de chifre, tridente, todo feio, para te assustar. Ele não vai aparecer assim. Do jeito que você já viu em filmes de terror, ele não vai aparecer desse jeito. Essa construção do filme de terror foi para despertar e alimentar o medo, né? Porque eles se alimentam do medo. O medo te aprisiona muito. Não tem problema em você ter medo, tá? O medo é uma defesa do ser humano. O problema é quando você vive com medo. Vale ressaltar isso. Então, o nosso adversário, ele vai agir na nossa vida muito sutilmente. É quase que imperceptível. Por quê? Porque as coisas que ele oferece são coisas aprazíveis aos olhos. São coisas legais, num primeiro momento. São coisas que vão satisfazer principalmente a carne. O nosso adversário, ele trabalha com meias verdades. Não é à toa que ele é considerado o pai da mentira, o pai da iniquidade. Então ele vem de forma sutil. E ele vai atacar você aonde você mais necessita. Ele vem na sua necessidade. O demônio não pode chegar e possuir uma pessoa. Possessão demoníaca existe? Existe. Mas é assim, chega e vou possuir. Não. Existem estágios. E esses estágios aí são muito minuciosos. Muito minuciosos. Então o nosso adversário, ele vai atacar na sua fraqueza, na sua necessidade. E a primeira necessidade aqui que ele atacou Jesus foi nessa daqui. Vamos ler e vamos comentar um pouco. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado para o diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse... Olha aí. Primeiro Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Qual é a necessidade que ele teve depois desse jejum? Perto do término desse jejum? Fome. Era a necessidade que Jesus tinha naquele momento. Ele está há 40 dias jejuando. Sem comer. E até então, o tentador não tinha aparecido. Ele apareceu depois, perto de terminar esse jejum. Perto. Então aquela necessidade de alimento no corpo era maior. E aí ele aparece. Ele aparece e fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha aí o confronto. É na necessidade. Então Jesus disse: está escrito. Vocês vão perceber que nas 3 tentações, antes dele falar, antes dele dar o veredito, ele menciona: está escrito. Está escrito. Está escrito. Nós temos escrito a palavra, a Bíblia. Pode mexer nela à vontade, pode mudar o que vocês quiserem mudar. A espinha dorsal está ali. Só que cada vez fica mais difícil você compreender, sim, claro. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra, temos que se alimentar das coisas de Deus. Porque a tentação virá. Hoje era para ser a 3ª live
que eu ia explicar justamente sobre a tentação, como ela vai vir, porque isso também está relatado. Mas essa é a parte que eu quero fazer junto com o Luiz, ok? Para poder ficar nós dois na mesma sintonia, na mesma linha de raciocínio, ok? Então, voltando aqui, ele fala, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, nessa parte ele está falando do alimento orgânico. O alimento orgânico você precisa se alimentar de comida orgânica. Mas ele está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aonde está essa palavra que sai da boca de Deus? Na Bíblia. Quando a tentação chegar em você, quando as coisas, vamos colocar assim, as coisas ruins chegar até você, se você estiver alimentado com a palavra, você vai saber resistir. Em nenhum momento da Bíblia ela pede pra gente atacar. Em nenhum momento ela pede pra gente resistir. Aí nós temos Efésios 6, as armas espirituais. Então aqui é uma resistência. Jesus fala para ele, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus já está escrita pra gente há mais de 3.000 anos. É dela que nós também temos que se alimentar, mais que a orgânica, eu diria. Estudar, conhecer a história, porque a Bíblia é uma história. Se você não conhecer a história, você não vai conseguir entender a Bíblia. Por que desse monte de coisa mudando desse jeito? O porquê dos impérios que tivemos? A história dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, isso é muito rica essa informação. Porque aquelas práticas são feitas até hoje. Só que hoje, com a evolução da tecnologia, essas coisas estão um pouco mais encobertas, mas continuam praticando. E como você vai identificar isso? Porque a tentação vai chegar até você. Então, nessa primeira tentação, o inimigo chegou para atingir na necessidade. Se você tem uma necessidade financeira, ele vai atacar ali. Se você tem uma necessidade emocional, ele vai atacar ali. Se você tem alguma necessidade por conta de uma enfermidade, alguma coisa, ele vai atacar ali. Você precisa de ajuda de profissionais. Você precisa de ajuda para profissionais em determinadas áreas, profissionais de saúde, eu digo? Sim, precisa. Mas precisa estar alimentado na palavra. Nem tudo é o diabo, mas ele tem influência em tudo. Vale pontuar isso aqui. A primeira tentação, então vocês entenderam, né? Na necessidade. Ele vai atingir a necessidade que cada um tem naquele momento. Seguindo. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Observem aqui que o diabo está usando a palavra bíblica. Ele está usando parte do Salmo 91. O adversário, o tentador, o diabo, como assim se quer chamar, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele conhece toda a Bíblia. É que ele faz o que a maioria de nós fazemos. Ele não pratica. Não adianta você dizer que é conhecedor da palavra. Não adianta você decorar os capítulos, os versículos, se você não colocá-los em prática.
Conhecer por conhecer, o inimigo também conhece. Ele só não obedece. E nós? Estamos obedecendo ou não? Queremos as coisas do nosso jeito? Ou queremos que faça aquilo que precisa ser feito? Porque você é livre para escolher. Mas toda escolha tem consequência, sendo ela boa ou sendo ela ruim. Então, aqui, o diabo conduziu Jesus à cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo e falou para ele: se joga daqui. Se joga daqui, porque está escrito que os seus anjos vão vir te ajudar, não vai deixar que aconteça nada com você. Está escrito, se joga daqui. O que Jesus respondeu? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não devemos tentar a Deus. Eu vou deixar tudo na mão de Deus agora, mas Deus há de querer. Eu vou fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mais fácil, ninguém vai saber. Mas depois que você faz essa coisinha, você tá lá dentro da igreja, falando pra pessoa ser obediente à palavra, e você tá sendo? Porque não é fácil. Não é fácil. Nesse mundo de hoje, aculturado pela mentira, falar de Deus é muito difícil. Ou melhor, falar, você pode até falar. Mas agora, viver o que você está falando? As igrejas que temos aí, que tem as adorações, as pessoas cantam, até choram. Mas a pergunta é, ela vive o que canta? Ela sabe o que está cantando? Tem uma parte de uma música que fala que quer ser quebrado como um vaso de alabastro para ser refeito de novo, né? Refeito de novo, causa que... Mas desculpa essa parte aí. Para ser refeito, vamos colocar assim. Ser quebrado é uma coisa difícil. Porque você cantar quer ser quebrado, quero ser refeito nas mãos do oleiro. É bonito, né? Impacta dentro da igreja. Mas e na vida real? Você quer ser quebrado mesmo? Porque ser quebrado, ser consertado por Deus não é fácil, não. E é um processo, tá? Não vai acontecer do dia pra noite, não. Pode levar dias, meses, anos. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Se você que está assistindo esse vídeo aqui canta, é ministro de louvor na sua igreja, você já prestou atenção nas letras? Você vive as letras que canta? Porque não é fácil. Nesse mundo de hoje falar de Deus, do verdadeiro Deus, tá? Porque de deuses aí tem um monte. E se fala de vários deuses aí. Mencionam situações, querem aprovar determinadas coisas em nome de Deus. Mas não conhece a palavra, porque se conhecer, você sabe que Deus abomina isso. Estão se deixando levar pelas concupiscências da carne. Se você fala que não é a favor disso, você é preconceituoso. Olha como as coisas viraram, né? Olha como mudou as coisas.
Você é obrigado agora a aceitar determinados tipos de situações que você sabe que não é legal, mas você precisa aceitar. E se você não aceitar, tem rechaça, olha só. Hoje temos aí intolerância religiosa. Acontece que a intolerância religiosa, ela tem um peso maior só no evangelho, né? No verdadeiro evangelho. Agora, querer reescrever a Bíblia, tá tudo bem. Querer aprovar determinadas situações, tá tudo bem. A maioria de nós tá se perdendo muito, para não falar que tá perdido, porque a porta ainda não fechou, então ainda dá tempo. Então a gente não deve tentar Deus. Se você não sabe o que tá falando, é melhor ficar quieto. É melhor buscar em Deus, se consertar, para depois tentar consertar alguém. E isso é o que eu venho fazendo de alguns anos pra cá. Sou a melhor pessoa do mundo? Não. Não sou e não serei. Só que hoje eu entendo muita coisa que antes era colocado para mim as mesmas situações e eu agia normalmente. Não é comigo, não é problema meu. Mas não é assim que funciona. Esse mundo aqui é ruim. Esse mundo aqui é mau. E a Bíblia fala que vai resistir, para você resistir, que o remanescente vai prevalecer. Remanescente significa poucos. Nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta. Vai ser só um pouquinho que vai se salvar. E aí? Será que você vai estar nessa? Porque a minha função aqui, nesses dias que ainda me restam, é tentar fazer você pensar. Não é te convencer de nada. Não foi esse o poder que foi dado para mim. Eu não tenho o poder do convencimento. O poder que foi dado a mim foi o de anunciar. Vai e fala. E eu preciso falar o que está escrito aqui, não as coisas que eu acho. Porque desde quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais, eu comecei a entender que eu não sei é nada. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Quanto mais eu estudo e aplico em mim, eu começo a ver o quão inútil eu sou. O quão atrasado eu tô. Mas nem por isso eu vou deixar de ensinar aquilo que eu aprendi. Porque é isso que pedem para fazer. É isso que Jesus pediu. Vai e anuncia. Anuncia a minha palavra. É a palavra dele, não é a do Alexandre. Eu não quero que você entenda o que eu entendo, não. Eu quero que você pense. Que você aplique na sua vida. As suas práticas, as suas ações, o seu dia a dia, o seu lidar com situações. Pense dentro do que eu estou te falando. Então a segunda tentação aqui, o diabo confronta a Deus, falando, tá escrito, pula daí que os seus anjos vão te ajudar. E Jesus fala para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Então presta atenção no que você anda fazendo. Presta atenção no que você anda assistindo, no que você anda escutando, os lugares que você anda frequentando. Presta atenção no tipo de alimento que você está se alimentando. A terceira tentação está escrito assim. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Observe o que o diabo está oferecendo aqui. Poder, fama, dinheiro, status. Mas tem uma condição. Você precisa adorar ele.
E aí? O que você anda fazendo? Muitos aqui de nós buscamos por dinheiro, por ter carros bons, casas ótimas. É proibido? Não, não é proibido. Mas essa não pode ser a prioridade da sua vida. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que nós estamos buscando? Qual que é a nossa prioridade? Ter sua casa própria é a sua prioridade? Se vestir com as melhores roupas é a sua prioridade? Ser reconhecido como profeta na sua igreja é a sua prioridade? Colocar a melhor roupa que você tem para ir lá ministrar o culto é a sua prioridade? Querer reverência, querer poder é a sua prioridade? A corrida incansável pelo dinheiro é sua prioridade? Você tem conseguido isso? Provavelmente sim. Poder, quanto mais poder uma pessoa tem, mais poder uma pessoa quer. Quem que oferece isso? Deus? Não é isso que está escrito aqui. Não foi isso que eu acabei de ler para vocês. Se essas coisas, pensem comigo, se essas coisas aí, elas são tão importantes, por que o diabo oferece elas? Por que o diabo oferece os reinos e a glória deles? Para o diabo isso não tem importância nenhuma. Para ele isso não é nada. Você quer, ele te dá. Mas e aí? O que você vai precisar fazer para isso? Você vai precisar mentir? Você vai precisar enganar? Você vai precisar viver de esquema? Você vai precisar viver sonegando? Você vai precisar viver traindo? Traindo sua sociedade? Traindo sua família? Vai precisar fazer isso para ter o que você quer? Para ser reconhecido como um doutor? Para ser reconhecido como um cara boa pinta? Você vai precisar fazer todas essas coisas? Para ter dinheiro? Para ter mansões? Para ter carro? Para ter iate? É essa a sua prioridade? Porque se for, você acabou de descobrir quem que oferece essas coisas. Quer dinheiro fácil? Olha quem oferece essas coisas. Pro diabo isso não tem significado nenhum. Ele te dá se você servir ele. Foi a mesma oferta que ele fez para Jesus. Acontece que Jesus disse não. E ele veio oferecendo para todo mundo. Olha como esse mundo tá. A mentira se tornou verdade. O certo se tornou errado. O errado se tornou certo. Tá com a vida toda destruída. Entrou pra igreja e a sua vida deu um pico, um salto exponencial. Presta atenção. Não é Deus. Porque ele disse: primeiro busca o reino e a sua justiça. E as outras coisas vai ser acrescentada. Ele não vai te deixar te faltar nada. Observem a história. Olha como foi a história. Você pode sim ter uma condição de vida boa? Pode, claro que pode. Deus deu vida e vida em abundância. Claro que pode. Se a sua prioridade for o reino
e a justiça dele. Você não é proibido de ter dinheiro, casas, mansões e artes. Não tem. Não é proibido. Mas qual que é a sua prioridade? Se isso for a sua prioridade, aí você tem um problema. Quanto mais fama, quanto mais poder, mais dinheiro, você vai querer Deus pra quê? Não é assim? Mas lá no fundo você vai ter um vazio enorme. Se o dinheiro resolvesse todos os problemas, esses empresários famosos assim, eles não tiravam a própria vida. Se eles têm dinheiro, eles podem pagar o melhor médico, podem ir no melhor hospital. E eles tiram a própria vida. Adiantou o quê? Adianta você adquirir tudo isso que o mundo oferece e perder a sua alma? Porque tem uma condição aqui. Se prostrado me adorares. O que Jesus falou para ele? Vai-te, Satanás, porque está escrito. Pela terceira vez ele fala que está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Depois de 3 tentativas, teve uma resistência, e o diabo foi embora. Resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. O texto todo está assim: sujeitai-vos a Deus e a sua justiça. Aí, continua. Vamos lá para ficar claro. Sujeitai-vos a Deus e a sua justiça. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistência. Não é para atacar. Você tá aí na igreja falando que conversa com o demônio? Tá bom. Não é isso que está escrito. Você aí tem uma instituição, uma casa de oração aberta, e a sua prioridade é arrecadar dízimos e ofertas? Tá bom. É Deus que está aí com você mesmo? É Deus que você anda ouvindo? Porque não é isso que está escrito. O nosso adversário hoje, o mal, ele opera dentro da igreja, de dentro para fora. E isso já aconteceu na história. Olha os fariseus lá. Os fariseus tudo arrumadinho, todo cheio da autoridade, sabia o Pentateuco de capa a capa, mas não praticava. O que Jesus falou para eles? Sepulcros caiados, raça de víboras. Vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Jesus enalteceu o samaritano. O que a gente anda fazendo, gente? O que a gente quer para nossa vida? Vida ou morte, bênção ou maldição? Todo mundo quer a bênção, mas quer do jeito nosso. O nosso jeito não funciona. O que funciona é o jeito que Deus ensina. Só que o jeito que o Deus ensina confronta a gente. Confronta esse mundo. Se você seguir os mandamentos, os ensinamentos de Deus, você vai ser odiado nesse mundo. Você vai ser o chato do rolê.
Mas não. Tem pessoas que estão na igreja, tem pessoas que vão em cultos, em estudos bíblicos dentro da igreja, mas ela não pratica nada do que ela faz lá dentro, ela só faz lá dentro. E aqui fora ela participa de determinados tipos de comemorações festivas, determinados shows a céu aberto, determinadas práticas, e ela não sabe quem ela está cultuando. Todo show, seja lá o gênero de música que você gosta, todo show é um culto. Agora vai para quem você está cultuando. As tentações que aconteceram com Jesus acontecem com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu quero concluir essa parte do estudo com Lucas, né? Mas essa parte eu vou fazer com o Luiz, como eu já mencionei para vocês aqui. Eu espero que essa fique gravada. Eu espero que essa entre lá na plataforma do YouTube. Porque hoje não está sendo ao vivo, como vocês podem perceber, hoje não está sendo ao vivo. Tá? Esse vídeo vai ser postado mais pra frente. Não vou me estender muito, já vou procurar estar encerrando aqui. Mas que vocês reflitam nisso. Assim como eu reflito muita coisa que eu faço. Eu não sou nenhum dono da verdade. Não sou melhor do que nenhum de vocês. Só que parte daquilo que eu aprendo eu preciso ensinar. Tem muita coisa que eu quero ensinar agora. E é muita coisa que eu pratico na minha vida. Então agora eu tenho experiência em algumas situações, tá? Não sou dono da verdade não, gente. Eu tô muito longe disso. Como eu disse no começo, eu sou um inútil. Mesmo fazendo tudo isso, eu sou um inútil, porque eu só tô fazendo aquilo que ele tá me pedindo. Eu deveria estar fazendo muito mais. Muito mais. Mas muito mais mesmo. Então eu espero que vocês pensem. Para você que for assistir esse vídeo depois, leia o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, tá? De Mateus, que vai ter as bem-aventuranças depois. Tá? Orem, jejuem, se santifiquem. Uma hora eu quero falar sobre santificação também. Então, eu espero que vocês possam meditar nisso que está sendo colocado aqui hoje. Pense. Se você tem pecados a ser confessados, confesse a Deus. Confesse a Deus e não pratica mais. Procure ter uma vida reta com Deus. Não é fácil, tá? Não é fácil. Muitas das vezes você vai chorar sozinho, você vai sofrer sozinho, e as pessoas que estão à sua volta não vão entender o seu choro e o seu sofrimento. Mas você sabe que você vai estar sendo consertado em algum aspecto da sua vida. Porque o tempo está chegando. Quando falavam pra mim que Jesus estava voltando, eu nem ligava. Sempre me falaram isso aí. E hoje sou eu que estou falando. Jesus está voltando, e hoje o pouquinho que eu sei, os sinais, as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, aqui na nossa correria, eles passam despercebidos pela gente. As ações do mal no nosso dia a dia, através de N coisas. N coisas. Não é uma só específica, é N coisas. Jesus está voltando. Nós estamos no último minuto da última hora. Ainda dá tempo. Se converta dos seus caminhos maus. Se sujeita a Deus e o diabo foge de você. Vou encerrar por aqui. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Luiz, um abraço.
Se vocês quiserem e puderem, manda para alguém. Visite o canal do Mundo Melhor. Deixe uma mensagem pra gente. Se vocês têm alguma coisa que queira que nós abrangemos aqui. Se você quer fazer parte desse projeto, manda uma mensagem pra gente. Vamos aproveitar os recursos que ainda temos, porque esses também vão acabar em breve. Ainda não estamos no caos. Hoje é dia 4 de julho de 2024. Ainda não estamos no caos, mas ele vai chegar. E talvez nós não vamos ter mais disponível esse recurso que temos hoje. Ok? Fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.